Salve, salve pessoal! Vamos embora para os palpites dessa terça-feira de Liga dos Campeões e também de estreia dos brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. De cara eu quero deixar uma super cotação aqui para vocês, que é a da Superbet, um gol de vantagem para o Real Madrid, já paga. Se o Real Madrid ficar na frente do confronto em qualquer momento da partida, a sua bet já está paga e eu não vou duvidar do Real Madrid na Liga dos Campeões. Essa aposta vale o limite que a Superbet está oferecendo, que é por volta de R$ 80, beleza? Então o link para você participar e pegar essa bet está no primeiro comentário fixado, mas eu lembro sempre a vocês que dia de Liga dos Campeões tem muitas super cotações, vai ter aumentado a Bet365, a gente vai analisar tudo no nosso canal e nas outras redes sociais, inclusive aqui no YouTube também. Então vem comigo, hoje é dia de Champions, vamos buscar aquela odd alta, vamos buscar cravar todos os resultados como a gente fez, inclusive na última fase da Liga dos Campeões a gente gabaritou praticamente, acertou todos os jogos e vamos embora buscar tudo nessa rodada também. Deixa o like, se inscreve no canal e que seja uma excelente terça-feira de bets pra gente. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira, Liga dos Campeões, Libertadores e Sul-Americana com a estreia dos brasileiros. E a gente começa com o primeiro confronto do dia, jogo do Sporting contra o Arsenal. O Sporting é um time muito forte, tá? Principalmente dentro de casa. O time conseguiu reverter uma desvantagem de 3-0 para o Bodo, aplicando um 5-0 dentro dos seus domínios. Nesse 4-2-3-1, o principal jogador é o Luis Soares, atacante aí com muita mobilidade e também com bom faro de gol. Ele é municiado aí pelo Trincão, também pelo Pedro Gonçalves e pelo Catano. É um time com muita velocidade, bom poder de marcação e que é protagonista dentro do seu território. Tá? O time vem numa sequência muito forte, principalmente nos jogos dentro de casa, onde ele venceu simplesmente os últimos 10 confrontos, marcando gols, pelo menos 2 aí em 9 dos últimos 10 jogos, tá? Nessa Liga dos Campeões, vamos acompanhar como que foi o desempenho do Sport, não só nos critérios casa fora, como no geral, mas ele é um time que conseguiu dentro de casa bater o PSG, ganhou do Bruges, ganhou do Olympique de Marseille, ganhou do Cairá, então o time está invicto em casa nessa competição dentro dos seus domínios. Então é um time que é muito forte e pode se aproveitar de uns tropeços recentes que o Arsenal teve, porque o Arsenal vem de 2 eliminações, né? Uma eliminação na Carabao Cup para o City, num 2-0, e eliminação na Copa da Inglaterra para o Southampton, que é um time muito inferior. Então o Arsenal agora, que poderia vencer 4 títulos, só restaram 2, onde ele ainda é o favorito pelas cotações, inclusive nas casas, ele é o favorito para ganhar a Liga dos Campeões, e na Premier League ele tá bastante aí perto do título, mas é um time que já entregou e titubeou em temporadas anteriores e pode ser que acabe titubeando hoje também. Eu não acredito, acho que o Arsenal fez uma decisão inteligente de abrir um pouco mão, de não perder jogadores, inclusive a própria postura do time nos jogos diante do Leverkusen foi uma postura um pouco mais comedida, né, para não perder jogadores, inclusive o Saka tá aqui em dúvida por conta de lesão, o time já não pode contar com o Merino, o Hincapié e também com o Eze que vinha contribuindo muito para esse time do Arsenal. É uma equipe muito sólida no setor defensivo, com a dupla entre Saliba e Gabriel Magalhães, o meio campo com Declan Rice e o Zubimendi, que é muito bom, inclusive ele para poder finalizar é sempre ótimo, meio campo com o Trossard, Odegaard, Madueke e o Gyökeres. Eu vou botar 2 jogadores de destaque aqui nesse time, o Gyökeres, que voltou a marcar gols, inclusive, né, conseguiu fazer os gols da classificação da sua seleção, e o Madueke, que é um jogador de muita velocidade e poder de finalização, ele para poder chutar o gol, eu gosto bastante, tá? Eu não acredito que vai ser um jogo muito travado, porque a característica das equipes não é tanto assim, mas é um jogo que vai depender muito da equipe do Arsenal, que recentemente, em 2024, inclusive, fez um sonoro 5-1 diante do Sporting, e o Sporting não tem um histórico muito positivo diante das equipes inglesas, não. O Sporting marcou 14 dos 20 gols na Liga dos Campeões no segundo tempo, então o primeiro tempo pode ser um pouquinho mais travado, mas 9 jogos do Sporting nessa Liga dos Campeões tiveram mais de 2.5 gols, e um gol nesse jogo aqui deixa um confronto bastante aberto. Acho que o Sporting, uma classificação, passa muito por uma vitória dentro de casa, porque fora de casa, se em casa ele é muito sólido, fora de casa ele não costuma se sair bem, então ele tem que ter uma vantagem no confronto de ida, tá? Ao Arsenal vai depender muito, né, de como que ele vai querer tocar esse confronto, deixar aberto pro jogo de volta pode ser um risco, inclusive o jogo diante do Leverkusen, né, acabou sendo um pouco mais tenso, porque o confronto de ida foi empate, tá? Eu acho que esse jogo, pessoal, o mais de 2.25 gols pra mim é a melhor pedida, porque o Sporting tem um volume ofensivo bastante interessante. Os últimos 6 jogos do Arsenal tiveram 2 ou 3 gols, eu vou recomendar o 2.25. Se tiver 2 gols, a gente perde só metade, com 3 ou mais a gente já ganha, e aí a gente foge de tentar pegar mais de 1.5 ao vivo para poder correr o risco de sair um golzinho antes da gente entrar. Então a gente já fica posicionado desde o início, pega o prognóstico mais provável do confronto, que é sim um cenário bastante movimentado, de 2 bons ataques, de muita velocidade, né, e de um jogo que pode tender a gols aqui para minha melhor pedida. Eu
Vou pro mercado de gols também, porque eu acho que o Arsenal ele é favorito, mas uma cotação de 1,80 fora de casa, pelo que o Arsenal tem demonstrado nos últimos jogos de Champions aqui, é um pouquinho arriscado, tá? Mas é o melhor time, né? Então ir contra também é bastante complicado, beleza? No segundo jogo, a gente tem o grande jogo do dia, expectativa muito grande para um confronto de Real Madrid contra Bayern de Munique. Real Madrid chega aqui após praticamente dar o adeus, né? O título da Liga, 7 pontos, ficou atrás do Barcelona, ficou pesado e o Real vai ter que agora defender o seu título de maior campeão da Liga dos Campeões. As lesões atrapalharam bastante o Real Madrid, mas hoje só o Courtois e o Rodrigo estão fora. Mas são duas baixas muito relevantes, né? Do goleiro, então, o Courtois é um dos melhores goleiros do mundo, assim, e pesa bastante. Então, é de se esperar um confronto onde o Bayern de Munique vai ter um pouco mais de posse. O Real Madrid não dá para poder subestimar, porque foi um time que fez um jogo tático muito forte diante da equipe do Manchester City, conseguindo se aproveitar do que ele faz de melhor, que são transições efetivas, principalmente com o Vinícius Júnior. E aí, do lado do Kimmich aqui, pode fazer um estrago, tá? Inclusive, o Vinícius Júnior para poder chutar no gol, eu acho uma pedida interessante. Ao mesmo tempo, esse Bayern, ele é avassalador nessa temporada, 100 gols já na Bundesliga, com Harry Kane, Michael Olise, Gnabry, Luis Dias. É um time que pode fazer 1, 2, 3, ele mesmo, inclusive os jogos do Bayern tem uma tendência muito grande a gols. Como eu falei para vocês, eu espero um confronto bastante movimentado, com o Bayern criando as melhores chances e o Real Madrid tendo as suas chances também nos contra-ataques, tá? Muito como eu falei do respeito do Bayern aos seus adversários, é aplicar gols atrás de gols atrás de gols. Foi assim diante da equipe da Atalanta, foi assim no 6-2 aí diante do 6-2 ou 8-2 diante da equipe do Barcelona, naquela goleada histórica. Inclusive tem gente dizendo inclusive que ela pode se repetir, tá? E eu não descarto uma vitória do Bayern, mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos últimos anos é respeitar esse Real Madrid em Liga dos Campeões. Então eu vou pro mais correto aqui, que é o mercado de gols. 7 dos últimos 8 jogos do Real Madrid tiveram mais de 2,5. O Bayern tem média de 3,2 gols nessa Liga dos Campeões. Então eu vou recomendar para vocês aqui o mais de 2,5 gols ao vivo. 3,5 eu acho ali um pouquinho esticada, muito porque é um confronto de ida também, mas a partir do momento que sair o primeiro, o segundo e terceiro vai sair, ambos marcam mais de 2,5, a melhor pedida para este confronto, e acho que gols, né, nos dois jogos dessa Liga dos Campeões. Indo para a Libertadores, meus amigos, primeiro jogo do dia, a gente tem aqui o Deportivo Alagoas contra o Fluminense. O clube venezuelano, ele tá fazendo uma boa campanha no campeonato venezuelano, né, mas tecnicamente é um time bastante inferior. Basicamente, é um time como todos os venezuelanos, que tem um pouco de velocidade, mas também com muita dificuldade de criação e de conversão, principalmente quando enfrenta adversários de nível técnico mais elevado, como é o caso do Fluminense. O Fluminense vai ter reforços importantes para o confronto de hoje, principalmente o Canóbio aqui e também o Lúcio Acosta. O grande adversário do Fluminense nesse jogo, na verdade, é o estádio um pouquinho hostil, a viagem principalmente é desgastante, mas acredito que o Fluminense tem tudo para poder fazer uma estreia muito boa, vem jogando muito bem no Campeonato Nacional, conseguiu uma vitória muito forte no último confronto aqui diante da equipe do Corinthians, depois empatou com o Curitiba no jogo onde poupou, empatou no final, mostrou a sua força e o Fluminense também tem tudo para poder vencer. 1,60 eu achei um pouquinho baixo, pessoal, eu vou tentar chorar o menos 0,25 aqui nesse jogo pro Fluminense ao vivo, tá? Dupla chance para quem quiser colocar em bilhete, eu acho interessante, mas eu não vou me envolver muito nesse jogo de primeira rodada não, porque os brasileiros estão sentindo um pouquinho o desgaste. O Fluminense tradicionalmente tem um pouco de dificuldade fora de casa, mas invariavelmente é o melhor time, jogo de Libertadores não pode vacilar e o Fluminense tem tudo para poder vencer, até porque enfrenta um adversário bastante acessível, beleza? No segundo jogo, pessoal, eu já vou contra o brasileiro aqui. O Barcelona ele conseguiu eliminar a equipe do Botafogo, fazendo um jogo muito sólido. É um time que tecnicamente é muito forte, uma escola equatoriana aqui de bons passes, de bons ataques dos laterais, bons chutes, muita força física, e um time que já está invencível aqui já há 7 partidas, tá? Em casa é um time que tem um desempenho forte também, e o Cruzeiro, por sua vez, vive um momento bastante conturbado, né? O time vem aqui de várias derrotas seguidas no Brasileirão, fora de casa, acabou de tomar uma goleada pro São Paulo, não vai ter jogadores importantes como o Cássio e o Sinisterra, além disso jogadores afastados por indisciplina, o técnico novo ainda sem tempo para poder muito treinar, então o Cruzeiro aqui vem para mim para poder fazer um jogo bastante reativo e obviamente tem qualidade para poder surpreender, mas acho que o favoritismo aqui ele tá invertido, tá? O Cruzeiro não pode ser favorito no confronto de hoje não, eu vou recomendar o dupla chance do Barcelona, pessoal, e para mim essa é a melhor pedida deste confronto, tá? O mandante aqui, até porque o Cruzeiro estrear com um empate não seria nada mal pela circunstância do jogo, alterações do lateral aí, o
Willian tem sido muito questionável, o Cruzeiro não é um time confiável fora, e o Barcelona já se mostrou um time bastante complicado, eliminar o Botafogo realmente não é para qualquer um, então vamos com dupla chance do Botafogo. Jogo do Barracas contra o Vasco, é de se esperar um Barracas comandando as ações, eu até achei a cotação exagerada aqui, mas é porque o Vasco vai poupar muito, a expectativa é que o Vasco até com sub-20 aqui, o Renato não vai, a grande maioria dos titulares, então o Vasco tá priorizando o Brasileirão, o que é o certo, né, porque a Sul-Americana é uma competição de nível técnico muito baixo e não tem porquê. O Barracas não é um grande time assim do Campeonato Argentino, mas vem numa sequência interessante aqui com algumas vitórias. Só que o Campeonato Argentino é um campeonato nivelado por baixo, então é um time de muita força física aqui e que vai tentar se impor, até porque, diferente dos brasileiros, a Sul-Americana paga, né? Paga para os brasileiros também, mas não faz tanta diferença como nos cofres dos argentinos fazem. Então a vitória aqui, ela significa muito para esse time, mas eu espero o Vasco fechado, explorando transições, mas limitação de entrosamento da equipe e também do nível dos jogadores. Então eu vou pegar aqui uma duplinha safada, como eu digo para vocês, que é dupla chance do Barracas com menos de 3,5 gols, rotação 1,50, que achei interessante e é minha dica para esse jogo. E para poder finalizar, pessoal, o jogo do Boston River contra o São Paulo. Boston River trocou recentemente de treinador e já conseguiu engrenar 2 vitórias, e é um time que está no meio aí do campeonato uruguaio, que não é um campeonato de nível técnico muito alto, mas também são jogadores que sabem jogar bola, que sabem construir, que tem aquele estilo de jogo muito tradicional de alçar a bola na área, de buscar o pivô e de buscar os cruzamentos, como é também o estilo do São Paulo, que eu acho que não vai levar o Caleri para esse jogo. O Luciano também tá fora com dor na panturrilha e o Lucas também já é baixo. Então, se esse ataque que vinha tendo dificuldade nos jogos fora e com muitos cruzamentos, a tendência é que isso vá ser elevado, tá? São Paulo também não vê a Sul-Americana como prioridade, vai rodar aqui um pouquinho o elenco, então o São Paulo pode até ser favorito pelo nível da equipe, mas eu espero um jogo um pouquinho mais estilo de São Paulo fora de casa, de muito cruzamento, de chuveirinho na área, dos dois lados. Então achei a linha de cantos baixa aqui para este confronto. No jogo diante do Cruzeiro eu já peguei os 9,5 escanteios e terminou com exatamente 10. Eu vou pegar aqui para ter mais de 8,5 escanteios aqui, achei essa linha interessante, tá? Porque embora o Boston River não tenha uma média muito alta de escanteios aqui, calha muito do nível dos adversários, né? E quando ele pega alguns adversários mais acessíveis, ele consegue ter uma linha maior aqui de escanteios, como foi aqui diante do último confronto, né? Contra o Peñarol ele realmente não vai ter tanto, mas ele vem mantendo uma média de 4 ou 5 escanteios aqui. E o São Paulo tem uma média de escanteios bem alta, inclusive diante do Internacional fez 11. Então, pelo estilo do que se desenha esse jogo aqui, de muita marcação, de muita briga, de muita bola na área, propício a escanteios aqui, para mim essa é a melhor pedida para esse jogo. Beleza, pessoal? Então, esses são os meus palpites para essa rodada e para poder finalizar, tá aí o meu bilhetinho na tela para vocês, tá? Hoje, como eu falei, vocês sabem, né, dia de Liga dos Campeões, a gente vai ter muitas aumentadas das casas e a gente filtra as melhores lá no nosso grupo gratuito, beleza? Então, o link no primeiro comentário fixado para você participar e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço e boas bets para todo mundo nesta terça-feira. Vamos que vamos!